Ilustres senhoras vereadoras, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúdo de forma especial a mesa diretora, que irá me assessorar nos trabalhos. Solicito o primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer chamada nominal dos redis. Vereador... Bom, até o presente momento, não está comparecendo aqui à tribuna o vereador Alvinho Patriota e o vereador Paulo Afonso. Então só o vereador Alvinho Patriota. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente externo. Bom dia a todos e a todas. Curso que irão acontecer. Primeiro curso, caixas de MDF, dia 6 a 10 de agosto. Local, câmaras de vereadores. Horário, 14h30. Segundo curso, aprendendo a fazer unhas, dia 20 a 23 de agosto. Local, Câmara de Vereadores de Salgueiro, horário 14h30. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Eu gostaria que fosse lida essa ata, senhor presidente. A pedido do vereador Antônio Pires para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 22ª reunião ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa,
da legislatura 2009-2012 da Câmara Municipal de Vereadores de Salgueiro. Eu peço a dispensa da leitura da ata. Aos 12 dias do mês de julho de 2012... Senhor presidente, eu pedi para o senhor encaminhar a leitura da dispensa da ata. E eu pedi para que fosse lido o vereador a ata. Antônio Pires fez o pedido da leitura. Tudo bem, tudo bem. Antes. Se ele pediu, tudo bem. Tá, ok. Muito obrigado. Aos 12 dias do mês de julho de 2012, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Salgueiro, situada na Praça Professor Urbano Gomes de Sá, número 14, nesta cidade de Salgueiro, estado de Pernambuco, realizou-se a 22ª reunião ordinária do primeiro período da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Salgueiro, sob a presidência do vereador Márcio Nemédio, assistido pelos secretários vereadores Eugênio Bezerra e Ednaldo Barros. Estiveram presentes os vereadores Severino Cavalcante e Fátima Carvalho. Falta justificada da vereadora Raimunda Barros. Faltas não justificadas dos vereadores Antônio Pires, Augusto Matias, Alvinho Patriota e Paulo Afonso. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão sob as bênçãos de Deus e convidou a todos para de pé entoar o hino de Salgueiro, como de praxe. O vereador Ednaldo Barros pediu a dispensa da leitura da ata. Foi solicitada ao primeiro secretário a leitura do expediente externo que constou das seguintes matérias. 1. Convite da Associação de Deficientes de Sertão Central convida para o primeiro encontro de comunicação inclusiva que ocorrerá no dia 14 de julho de 2012, às 8 horas, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro. 2. Convite do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Salgueiro, CONDICTAS, para a posse dos Conselheiros Tutelares de Salgueiro, gestão 2012-2015, que ocorrerá no dia 16 de julho, às 8 horas, no Centro Vocacional CVT Confecções. Em continuidade, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente interno, que constou das seguintes matérias. Projeto de Lei nº 10 de 2012, origem do Poder Executivo, ementa, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Valor de 76 mil para encargos com proteção à criança e adolescente. Projeto 2012, Projeto 012-2012, origem do Poder Executivo, ementa, autoriza o Poder Executivo a proceder à permuta de bem imóvel particular para fim de ampliação do Estádio Municipal de Cornélio Barros Muniz e da outras providências. 3. Projeto de Lei 13/2012, origem do Poder Executivo, ementa, dispõe sobre o sistema de transporte no âmbito do município de Salgueiro e da outras providências. 4. Projeto de Lei nº 14, origem do Poder Executivo, ementa, autoriza o município de Salgueiro a doar o imóvel que adiante indica e dá outras providências. 5. Requerimento 106/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcos de Bode de Sá, que interceda junto ao DR no sentido de fazer o roço da PS do Cedro e PE da Conceição das Crioulas, que liga quilômetro 17 ao Riacho Pequeno. 6. Requerimentos 107/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcos de Bode de Sá, que interceda junto à CELP no sentido de providenciar uma luminária no poste da rua Severino dos Santos, na esquina com a casa paroquial, antigo clube da prefeitura. Ocupou a tribuna o vereador Severino Cavalcante, saudou a todos como de costume, cumprimentou Joaquim, presidente da Associação dos Deficientes, sempre presente nas reuniões. Relatou que passou pela Catedral de Salgueiro o corpo de uma jovem assassinada na cidade petrolina. Afirmou que Salgueiro está protegido por Deus dessa violência. Congratulou a família de senhor Ataíde, desejando a toda a família votos de pesar. Rogou a Deus que conforte a família de senhor Ataíde pela perda. Lamentou o falecimento de Dona da Paz. Desejou a Deus que lhe dê o reino do céu e conforte seus familiares. Relatou que no dia 10 de julho foi o aniversário da senhorita Cleusa, ex-prefeita do município, da professora Lila e Pedro Nascimento. Informou que esses aniversariantes sempre comemoram juntos. Falou à população que
Diante desses casos de violência, tem orgulho de Salgueiro por ser uma cidade pacata. Afirmou que tem que agradecer o apoio que o governo do estado vem prestando, assim como da Polícia Civil. Informou que diante desta situação fica tranquilo e despreocupado. Relatou que fica triste quando vê situações de violência dessa natureza. Informou que acabou de receber do Senado Federal um diploma da Interleges. Afirmou que a Interleges é um meio de comunicação de uma eficiência muito grande e desde que foi implantada pelo Senado Federal, vem abrindo espaço, oferecendo gratuitamente a todas as câmaras municipais com apoio do BIRD. Relatou que esse trabalho custa caro para o Senado Federal, mas com muita boa vontade está sendo repassado esse trabalho a todas as prefeituras. Informou que esta Casa Legislativa foi convidada a participar. Relatou que brevemente ocorrerá na cidade de Recife a segunda etapa do curso Interleges. Relatou que na Rádio Asa Branca foi questionada a legislatura de um candidato a vereador de uma cidade do Ceará que é analfabeto e mudo. Informou que durante o programa um ouvinte ligou afirmando que se fosse em Salgueiro esse candidato seria eleito, pois os vereadores do município nada fazem. Registrou uma nota de repúdio a esse ouvinte. Informou que essa pessoa não está bem informada e nem participa dos trabalhos desta Casa Legislativa. Finalizou deixando o repúdio a esse ouvinte e falando que ele deveria melhor se informar acerca dos trabalhos dos edis. Fátima Carvalho saudou a todos os presentes, iniciou informando que recebeu às 7 horas da manhã um telefonema da vereadora Raimunda Barros solicitando que fosse justificada a sua ausência. Relatou que a vereadora Raimunda Barros foi eleita delegada do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e ficará até o dia 14 de julho representando as crianças e adolescentes em Brasília. Lamentou o falecimento do senhor Ataíde e rogou a Deus que dê conforto à sua família e amigos. Lamentou também o falecimento de Da Paz, uma pessoa simples e humilde e servidora de Deus. Rogou que Deus conforte todos os familiares e amigos. Prestou votos de pesar pelo falecimento de Jucicleide, sobrinha de Pedro Campina. Relatou que a jovem residia há pouco tempo em Petrolina e foi assassinada brutalmente. Rogou a Deus que dê conforto aos familiares de Jucicleide. Desejou parabéns, bom êxito e saúde a todos os aniversariantes do mês de julho. Parabenizou os aniversariantes Dona Cleusa, ex-prefeita, a professora Lila e Antônio Carvalho, seu irmão. Falou de Dona Cleusa em nome de todos os aniversariantes do mês de julho. Relatou que Dona Cleusa significa para ela competência, lealdade ao povo de Salgueiro, eterna prefeita, união que tem por Salgueiro, zelo ao povo de Salgueiro e amor à população. Parabenizou o senhor prefeito pelo grande trabalho que está sendo feito na estrada de Pau-Ferro, colocando material e passando a máquina patrol na estrada de Pau-Ferro, facilitando o tráfego de veículos. Convidou a população de Salgueiro para os sábados comparecer na Estação do Forró, na Casa do Sanfoneiro. Parabenizou a Secretaria de Cultura por resgatar mais de 50 sanfoneiros, dando vez e voz. Aduziu 2 requerimentos de sua autoria. Requerimento número 106, 2012, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Marcondes Salles que interceda junto ao DR no sentido de fazer o roço na PE do Cedro e na PE Conceição das Crioulas que liga o quilômetro 17 ao Riacho Pequeno. 2. Requerimento 107, 2012, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Marcondes Salles que interceda junto à CELP no sentido de providenciar uma luminária no poste da rua Severino dos Santos, na esquina com a casa paroquial, antigo clube da prefeitura. Ressaltou a importância dos requerimentos serem atendidos e pediu apoio aos edis para aprovação. Solicitou à mesa diretora que haja uma reunião com os vereadores que estão faltando para entender o motivo das faltas. Relatou que existem vários projetos para serem votados. Desejou à população um bom final de semana. Houve a parte elucidativa. Agradeceu a parte do edil Severino Cavalcante e informou que os projetos, antes do recesso, já se encontravam com as comissões e não sabe o que está acontecendo. Afirmou que o município está sendo prejudicado pela ausência de votação dos referidos projetos. Finalizou agradecendo e desejando um bom dia a todos.
Ocupou a tribuna o vereador Edinaldo Barros, saudou a todos os presentes, aos que acompanham a reunião pela rádio e pela internet. Desejou boa viagem à vereadora Raimunda Barros, que está em Brasília, em um encontro de crianças e adolescentes. Falou acerca do trabalho desempenhado pelos vereadores. Relatou que quando o vereador viaja, fazendo cursos, também está desempenhando o trabalho legislativo. Mencionou o discurso do vereador Severino Cavalcante. Informou que não há justificativa para a população não tomar conhecimento, uma vez que não pode acompanhar as reuniões e os debates por meio de rádio, internet ou na Casa Legislativa. Esclareceu que o trabalho dos vereadores não se restringe apenas às reuniões. Afirmou ser importante a presença das pessoas na Casa Legislativa para que vejam o trabalho dos vereadores, não é apenas na tribuna. Relatou que na vida pública sempre está em contato direto e diário com as pessoas. Relatou que às vezes encontra pessoas com palavra de ânimo, mas que na maioria dos casos encontra pessoas com problemas. Relatou que o vereador tenta encontrar de forma conjunta uma solução para a população. Informou que o papel do vereador vai além do desempenhado dentro da Câmara. Informou que o trabalho é árduo e a missão é dada por Deus. Relatou que em uma reunião senador Armando Monteiro falou ao prefeito que gosta de ser provocado pelos municípios e que deseja obter mais informações acerca da plataforma multimodal para poder lutar no Senado. Afirmou que a vida política tem várias nuances e que o trabalho não se restringe apenas à Câmara, mas ao dia a dia da população urbana e rural. Lamentou o falecimento do senhor Ataíde e de da Paz. Falou da contribuição do senhor Ataíde para Salgueiro. Informou à população que o Centro de Recuperação Recomeçar está em fase de conclusão e que a diretoria do referido centro recebeu uma doação de gesso para a conclusão do acabamento. Relatou que no próximo sábado terá um mutirão para a conclusão do acabamento do Centro de Recuperação. Relatou que ocorrerá a posse dos conselheiros tutelares que ocorrerá no CVT. Informou que está na Casa Epitácio Alencar independente e de recesso. Relatou que compareceu à reunião disposto a votar o projeto de lei referente à doação do terreno para a construção da escola técnica. Contudo, o referido projeto não será votado por falta de quórum. Afirmou que fica preocupado, pois a doação beneficia toda a população. Informou que a construção da escola técnica não será feita dentro de 3 meses, e sim futuramente. Informou que a população está acompanhando esta situação e que não perde as esperanças de, junto aos demais vereadores, voltar e aprovar o projeto. Falou que esse é o trabalho dos vereadores. Finalizou agradecendo a todos e desejando um bom final de semana às famílias do Sertão Central. Ocupou a tribuna o vereador Márcio Nemed, saudou a todos, iniciou falando sobre a unidade de segurança do estado de Salgueirão, relatou que no dia do jogo de Santa Cruz foi barrado por um segurança, informou que disponibilizou um carro e um motorista para trabalhar em prol do estado e que precisa ter acesso. Fez uma nota de repúdio a esse segurança, solicitou às autoridades do estado que verifique o trabalho desse segurança. Relatou que precisou acionar a organização do time para poder entrar. Informou que tem livre acesso para entrar e sair, pois tem um carro e um funcionário seu trabalhando em prol do estado. Informou que é a segunda vez que o segurança tenta impedir-lhe de entrar no estádio. Repudiou o segurança e solicitou à diretoria de Carcará que analise e reveja as atitudes desse funcionário e que contrate pessoas qualificadas. Ocupou a tribuna o vereador Eugênio Bezerra, saudou a todos como de estilo, iniciou falando do discurso do senhor presidente, lamentou o fato ocorrido no estádio. Falou que tem liberdade para entrar e sair, entrar e visitar qualquer prédio público, uma vez que é seu papel fiscalizar. Solicitou à diretoria do Carcará que oriente os funcionários que forem contratados. Relatou que a existência das autoridades é devido ao povo. Prestou votos e pesar aos familiares da professora da Paz e do senhor Ataíde. Falou que o senhor Ataíde sempre ajudou o povo salgueiro e relatou que recebeu colaboração da senhora da Paz para a conclusão do 2º grau. Rogou a Deus que conforte os familiares e que os tenha em um bom lugar. Mencionou o discurso do vereador Severino Cavalcante referente ao crime ocorrido em Petrolina. Falou que a violência não é apenas responsabilidade da polícia, mas também da segurança pública.
Relatou que a segurança pública e o governo têm feito muito para diminuir a violência. Informou que a violência surge de uma educação frágil e de uma saúde pública que não está à altura e do desemprego. Afirmou que a violência doméstica ocorre muitas vezes por falta de emprego e do uso de drogas. Relatou que é uma coisa que o governo tem que ter cuidado, pois a lei não pode ser usada para açoitar as pessoas, como muitas autoridades fazem. Relatou que quando chega na justiça, dentro da jurisprudência, é alvo de bom senso e de pessoas que interpretam com lealdade e gratidão. Informou que essa praticidade faz com que as pessoas escaparem de alguns abusos. Relatou que o município tem uma segurança pública que é constituída por homens de competência e um comandante à altura, que está lutando pelo bem social e garantindo respeito. Afirmou que a violência está ocorrendo pelo mundo afora, de forma generalizada, e o crime está influenciado pela falta de educação e pelo desemprego. Afirmou que as autoridades e as pessoas que lhe assessoram são responsáveis pela falta de implementação daquilo que é necessário. Informou que é importante ter o discurso, pois a burocracia para fazer exames é muito grande. Informou que o Hospital de Salgueiro tem uma máquina de tomografia que está parada há mais de 20 dias e que o Estado deveria ter solucionado automaticamente. Afirmou que temos que acreditar nos gestores e assessores. Estes têm que ter responsabilidade de gerenciar para não causar prejuízo à população. Informou que a burocracia está causando prejuízo à população. Afirmou que tem que cobrar as autoridades para não ficar à mercê de maus tratos. Falou que tem que ter resultado positivo. Afirmou que tudo o que a população reclama é em vão, pois está faltando gerenciamento que respeite a população. Relatou que na comunidade de Pau-Ferro, a muriçoca está causando desconforto. Afirmou que as autoridades já tomaram conhecimento, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Falou que não se pode justificar nem dizer que as coisas estão no paraíso. E como representante do povo tem que cobrar. Informou que essas coisas estão provocando prejuízo na população. Relatou que há tempos atrás não existia tanta burocracia e que as coisas eram mais fáceis. Relatou que essa situação provoca um mal-estar na sua pessoa. Afirmou que as cobranças não estão sendo válidas. Falou que eu esteve conversando com o vereador Severino Cavalcante sobre as pessoas que não coadunam com o princípio de legalidade, enquanto tem pessoas que fazem uma grande gestão. Falou que é preciso ter posicionamento, pois a população já vive cansada. Relatou que do jeito que está acontecendo, a sociedade será triturada e dominada e a Constituição será rasgada. Afirmou que não se vivencia a democracia. Relatou que para um trabalhador conseguir um auxílio-doença ou aposentadoria, muitas vezes tem que recorrer à Justiça Federal. Houve a partes elucidativas. Informou que o problema é dos médicos peritos. Falou que esses médicos peritos deviam estar na cadeia. Afirmou que esses indivíduos não merecem respeito e não coadunam com esses princípios. Finalizou parabenizando o senhor prefeito pela estrada do Pau-Ferro e repudiou o Estado, afirmando ser uma vergonha a DR não disponibilizar a caçamba para ajudar o município. Houve a partes elucidativas. Dando prosseguimento aos trabalhos, na ordem do dia, o senhor presidente promoveu o cumprimento da pauta, conforme dispõe o artigo 69 seguinte do Regimento Interno. Os projetos de lei número 10, 2012, 12, 2012, 13, 2012 e 14, 2012, todos do Poder Executivo, não foram votados por falta de quórum específico. 2. Requerimento número 106, 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 107, 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Aprovados por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, nem material a deliberar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a todos os vereadores presentes, ao tempo que os convidou para uma reunião ordinária designada às 9 horas do dia 19 do mês de julho. E para constar, eu, secretária Adol, que a lavrei, a qual será assinada por quem de direito. Convido para usar a tribuna, pela ordem de inscrição do livro, o nobre vereador Augusto Matias. Presidente, eu peço licença. Eu peço que dispense meu tempo. Eu vou ceder 5 minutos para Antônio Pires aí só. Convido para usar a tribuna a nobre vereadora Raimunda Barros. Convido para usar a tribuna o nobre vereador Severino Cavalcante.
Bom dia a todos que aqui se encontram na Casa Epitácio Alencar, os companheiros vereadores, componentes da mesa, os demais vereadores que formamos o plenário. Eu quero me congratular com todos que se encontram aqui na casa assistindo os nossos trabalhos, como o companheiro Joaquim e mais outros que aqui se encontram. E quero dar um bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Asa Branca e os que nos ouvem através da internet. Eu quero dizer que na pauta da nossa reunião de hoje nós temos um projeto de lei do Poder Executivo, projeto número 012/2012, que autoriza o senhor prefeito do município promover que para a promoção da ampliação do estádio municipal foi utilizado pela prefeitura uma área de terreno pertencente à paróquia, que este terreno o município está fazendo uma permuta com uma área que conseguiu com o estado de Pernambuco, aonde foi construída há anos passados a residência de juiz e promotor, e hoje essa área se encontrava abandonada, como ainda hoje se encontra, só que hoje pertence ao município, e o município está fazendo a permuta com a paróquia, justamente dando cobertura ao terreno que foi utilizado para o aumento do estádio municipal. Então hoje eu acredito que esse projeto terá aprovação pelos vereadores, e a gente sabe que a finalidade é o município cumprir com a paróquia de Santo Antônio o compromisso assumido desta permuta, pagando a área que utilizou para o aumento do estádio municipal. Então eu quero dizer à população, aos torcedores, que realmente hoje o município vai realmente receber autorização do nosso Poder Legislativo para que faça a permuta dessa área. Muito obrigado. Quero convidar pelo tempo regimental a nobre vereadora Fátima Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Asa Branca, bom dia a todos os internautas, bom dia a todos os presentes. Cumprimento a mesa, a pessoa do presidente Márcio Nemédio, primeiro secretário Antônio Pires, segundo secretário Eugênio Bezerra, colegas vereadores Augusto Matias, vereador Paulo Afonso, vereador Edinaldo Barros, vereador Bio Benício, vereadora Mana. E cumprimento os presentes da pessoa de Joaquim, atuante nesta Câmara. Bem-vindo, Joaquim, e eu abraço a todos em seu nome. Antes de tudo, eu gostaria de dizer aos familiares de seu Luiz Manuel dos Santos, a Maria José, a Isabel, José Luiz, Severina, Josefa, Aparecida, Cícera, Lúcia e Carlinhos, que o projeto de lei, eu dei entrada nesta casa, mas a partir do dia 1º, se Deus quiser, está tramitando para ser votado. E tenho certeza que contarei com o apoio de todos os edis dessa casa. Como também quero dizer a Carlinhos que estou solicitando, fiz um requerimento ao prefeito que interceda junto à CELP para que seja providenciado a rede de extensão elétrica na rua La Paz, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Salgueiro. Quero pedir também a Deus que abençoe
aos 5 membros do Conselho Tutelar, a Bosco, a Ana Lúcia, a Simval, a Marcos Marins e a Mônica, para que possam fazer um trabalho digno à população salgueirense. Que Deus ilumine a cada passo e a cada caminho, que é uma missão muito árdua para eles, mas eu tenho certeza, com a capacidade que cada um tem, vão à luta e vão resolver os problemas da nossa cidade. Como também quero dizer, amanhã, meu cunhado Jarbas está aniversariando, ele reside lá na cidade de Penaforte. Eu não tenho como cunhado, e sim como irmão. É meu cunhado 2 vezes. Eu peço a Deus que derrame sua bênção para que ele tenha muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. Que ele continue essa figura maravilhosa que é. E eu quero finalizar com oração a todos nós, vereadores, a toda a população salgueirense, uma oração de São Miguel Arcanjo, dizendo: eleva-se a Deus sobre todas as coisas, interceda por nós, a bem-aventurada Virgem Maria, luta por nós, São Miguel Arcanjo, e caiam por terra todos os nossos inimigos, mortais e espirituais. E eu desejo a toda a população salgueirense um belíssimo final de semana com muita paz e muita saúde. Muito obrigado e um bom dia a todos. Convido o vereador Paulo Afonso para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, mesa diretora, caros pares, minhas senhoras, meus senhores aqui presentes. Eu queria fazer um relato em relação a este projeto, senhor presidente, da permuta do terreno do Estádio Municipal do Salgueirão. Terreno este que pertence à paróquia local. E queria dizer que a prefeitura já começou infringindo as leis. Porque a lei 8.666, primeiro você tem que ter o elemento de despesa ou o crédito especial autorizado pelo Poder Legislativo, e tem que ter o terreno devidamente legalizado para que seja feita a edificação da obra. E, no entanto, a prefeitura licitou a obra sem existir a legalidade deste terreno. Nós não estamos aqui para perseguir, porque estamos no período eleitoral. E temos também interesse em que aquelas 2 casas antigas e deterioradas que ficam localizadas na Granja Aurora tenham utilidade. E nada mais do que justo para que seja construída ali a casa dos ministros de Deus. Nós estamos a favor. Agora, é preciso esclarecer a população, principalmente os donos do mundo, que estão hoje diante do futebol de Salgueiro, que é importante o futebol. Esse Poder Legislativo aprovou crédito especial na ordem de R$40 mil por mês, destinado ao fortalecimento do futebol. Mas queremos também que haja um fortalecimento do esporte amador, porque nós sabemos que está saindo dos cofres públicos, era 40 mil oficialmente, e que esse dinheiro quem vai administrar são os empresários, inclusive um que é candidato a vereador. E enquanto isso, o esporte amador vive peregrinando, não tem terno, não tem um orientador, não tem um professor alemão para capacitar,
para fazer a Copa Salgueiro, valorizando essa juventude. Então o que eu quero criticar é que uma vez que tem 40 mil reais destinados, que vai para a mão da classe empresarial, que tenha também 40 mil reais destinado para o esporte amador. Então, estas são as minhas colocações, é o meu pensamento. Outra coisa também, para concluir o estádio municipal, que a obra ainda encontra-se inacabada. Foi feita a parte interna e a obra encontra-se inacabada. Eu lembro-me que na minha gestão eu deixei uma obra coberta, com um piso de granilite pronto, faltando serviços complementares, e fui penalizado. Não pelos tribunais, porque o tribunal e o núcleo de engenharia fiscalizou o centro desportivo e o corpo físico da obra estava compatível com o investimento, sem existir nenhuma irregularidade. E os nossos adversários nos criticaram com insinuações maléficas, tentando denigrir a minha imagem. No entanto, a ex-prefeita Cleusa deixou 6 obras inacabadas, inclusive a Água de Conceição, que ainda hoje tem problema, que houve um investimento de mais de 2 milhões de reais, passou 5 anos sem chegar uma gota d'água na torneira, e a maioria das pessoas não tem conhecimento dessa realidade. Então, eu queria fazer esse desabafo, e mesmo estando num período eleitoral, mas eu não tenho nenhum interesse de obstruir nada que possa ajudar a consertar erros e corrigir distorções. Por isso, Antônio Pires, nós vamos votar favorável, Antônio Pires, como nós tínhamos combinado ali, porque nós queremos substituir aquela casa, aquelas casas que estão ali, servindo muitas vezes de antro, de marginais, para que seja construída ali a casa do bispo, dos ministros de Deus, Antônio Pires. Esse é o nosso pensamento. Inclusive, tio Chico, que é um homem muito católico, hoje foi um dos assuntos, e ele disse: vamos sentar você, Antônio Pires, Augusto Matias, e vamos procurar solucionar esse problema. Então, eu queria fazer esse desabafo, e tudo aquilo que for bom para a nossa cidade, nós vamos, neste momento, estarmos unidos. Tenho dito. Quero convidar o nobre vereador Antônio Pires para fazer uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os colegas vereadores, meus amigos de bancada. Quero cumprimentar os funcionários desta casa. Quero cumprimentar os demais aqui presentes. E quero de imediato, senhores vereadores, senhor vereador Paulo Afonso, aqui na semana retrasada, há 15 dias atrás, teve alguns colegas engraçados que acham que vereador de oposição é vereador de pancada. É vereador que talvez seja vendável por 50 centavos ou R$1. Vereador de oposição tem personalidade. Nós estávamos no período de recesso e continua, bem verdade. Mas o vereador Edinaldo Barro não só trabalha aqui na tribuna, não. O vereador fiscaliza. O vereador de oposição foi eleito para fiscalizar o prefeito e para beneficiar a população, na medida do possível. Mas o vereador, alguns vereadores citados aqui, que nós somos vereadores do mal. Não, nós não somos vereadores do mal, não. Nós fomos eleitos pelo povo, e o povo de Salgueiro. Mas nunca tive em bancada A nem em bancada B. Nunca fui naquela prefeitura, a não ser um dia convidado pelo prefeito, a benefício da plataforma. Estava e estou pronto para votar
neste projeto ou em qualquer um, desde que venha atender a necessidade da população. Mas sou o vereador que fiscalizo, que não venho só essa tribuna. Por exemplo, as casas do Novo Horizonte, que é obrigação nossa, senhores vereadores, sair aqui da mesa e ir lá. O que foi que a empresa fez, ou a prefeitura, ou a OB ou C, fez com aquelas casas que até hoje não puderam terminar, apenas 30 ou 40 casas que a população clama, senhor vereador Edinaldo Barros. E até hoje não foi nenhuma rádio lá dizer por que aquelas casas não terminam. Sabe por quê, senhores? Porque os senhores não todos da situação sabem que não tem coragem de vir a essa tribuna e dizer a verdade, como esse vereador está nos falando nesse exato momento, porque lá a comunidade está esperando que pelo menos se ponha a telha, porque as portas já roubaram, porque a empresa não terminou e nem termina. Aí é fiscalizar, senhor vereador. Aí é andar, é fiscalizar o que é feito de bom, mas também o que é feito de ruim tem que ser dito. Os senhores foram fiscalizar a obra do mercado público, que o esgoto estava nadando lá. Terminaram recente, senhores. Mas os senhores não foram fiscalizar, sabe por quê? Porque alguém está sendo beneficiado pela prefeitura. Deveria ter a coragem de vir a essa tribuna e falar dessa forma, porque eu não sou vereador de mandar recado, não, eu mando direto. Agora, uma casa que estava caída lá no Prado, caindo por cima de um morador que eu filmei, que eu cobrei, isso quer dizer que esse vereador está trabalhando, senhores. Não só na tribuna o vereador trabalha, não, o vereador aqui vota, mas o vereador fiscaliza na rua. Eu filmei e mostrei aqui, através do rádio, através da internet. Sabe quando foi que a prefeitura foi lá? Nunca. Então esse vereador fiscaliza. Por exemplo, o bairro da subestação, os senhores vereadores de situação sabem me informar se pelo menos conhece aquele bairro, porque está lá. Nem sequer uma vereda de bode foi feita pela prefeitura para que fosse até aquele bairro. Mas esse vereador vai, porque eu vou com minhas pernas, vou com da minha vontade, livre e espontânea vontade. Por que, vereador? Sou adversário do prefeito, não sou inimigo do prefeito, não. Mas fui eleito pelo povo para fiscalizar o que é bom e o que é ruim. O calçamento está sendo feito? Tá, parabenizo o prefeito. Agora, aquilo que não está sendo feito, tem que dizer a verdade. Por exemplo, senhores vereadores, os senhores estão sabendo que Dr. Chico Francisco de Sá Sampaio vendeu um hectare equivalente ali na Barriguda, em torno de 39 mil reais? Não, não sabe. Mas eu sei que a prefeitura comprou um hectare de frente a frente, a diferença é que um é para o lado esquerdo, o outro é para o lado direito, por 250 mil reais um hectare. Agora multiplique o que é um hectare custar 39 mil e o outro colado custar 250 mil reais. Eu estou aqui com o documento em mão. Eu quero que um dos senhores diga que eu estou mentindo. Quando eu venho a essa tribuna, eu venho com o documento em mão. Mas não sou covarde, senhores vereadores. E nem também sou vereador do mal, não. Vocês sabem quem sou vereador do mal, certo? Agora, vereador trabalha, Severino Cavalcante. Vereador fiscaliza. Vereador sobe e desce. Temos Conceição, temos Humães, temos Montevidéu, temos Campins, temos Timbaúba para ir, para fiscalizar, para visitar. Agora esse vereador não cala, porque aqui não vim nenhuma vez na tribuna dizer ou perguntar o que é que os senhores fazem, porque os senhores têm a obrigação de fazer. Os senhores foram votados pela população de Salgueiro para responder à altura da sociedade salgueirense. Agora não vou calar a boca diante dos senhores, por debaixo do pano, na falta da minha presença, os senhores querem me atacar. Não baixa a cabeça, senhores. Agora, quando eu venho a essa tribuna, eu venho com um documento. Eu venho com a prova. E se os senhores acharem que eu estou mentindo, me processe. Agora comece ontem, não comece hoje, não. E outra, senhores vereadores, foi doado em troca o clube da prefeitura, em troca do terreno do campo do futebol. Certo?
Mas nós vereadores aqui votamos? Não, porque o prefeito faz o que quer em fim de papo. Aí o que mais grave ainda, foi comprado em troca do clube da prefeitura, outro clube. Não tenho nada contra a compra ou a troca, mas eu acho que esta casa, vereador Edinaldo Barros, principalmente o senhor que foi eleito pela oposição, o senhor hoje é da bancada do prefeito, mas o senhor foi eleito por uma terceira via, e esta via fez com que o senhor hoje fosse um vereador. Mas o senhor sabia que foi trocado um terreno pelo clube da prefeitura, e este clube da prefeitura foi trocado por outro clube, mas não passou por esta casa. Quanto foi que custou esse clube? Os senhores sabem me informar? Com certeza não, que eu também não sei. Os senhores sabem que foi comprado uma casa do italiano aqui, com primeiro andar, com piscina, com tudo, por 500 mil reais. Enquanto a prefeitura comprou uma casa abandonada, com mais de 20 anos, estragada por 700 mil reais, ali próximo à Rocha. Eu tenho como provar, senhores. Não estou aqui nessa tribuna mentindo, não. Tenho como provar. Agora, vereador, sabe por que eu estou dizendo isso, senhores? Porque eu fiscalizo, porque eu ando, porque eu pergunto, porque eu indago. Mas não passou por esta casa nem a compra desse terreno por 450 mil reais, depois do CEPAMA, nem a compra da casa e nem a compra do clube. Se o senhor presidente que está aqui na minha frente, se eu estiver mentindo, me diga agora, que o senhor sabe que eu estou falando a verdade e não tenho medo de dizer a verdade. Não estou incriminando por ter comprado, não. A prefeitura precisava comprar mesmo. Mas eu acho que é um direito desta casa, é um direito dos senhores vereadores. Para que aqui existe o poder legislativo? Foi doação de 5 minutos que o vereador me cedeu. Então, por que foi, senhores? Para que os vereadores? Aqui acabou o vereador Lagartixa. O povo já disseram não há muito tempo. Agora eu não vim aqui para me vender, para me corromper. Se Dr. Chico fosse o prefeito hoje aqui desta cidade de Salgueiro e cometesse irregularidade, eu diria do mesmo jeito. Quer saber se eu estou mentindo? Troque de prefeito a qualquer momento e venha para esta casa. E faça o que está fazendo. Não venha com ran-ran, que eu não tenho para lhe ouvir com seu ran-ran, não. Entendeu? Então, estou desse jeito aqui. É dessa forma em fim de papo. Entendeu? Então, a realidade é essa. A realidade é essa. Tive sempre na minha bancada, continuo na minha bancada. Não sou do mal, não pretendo ser do mal. Agora, se alguém já tem essa tradição, que continue. Continue que você é bem-vinda. Agora aqui diz a Escritura, para vocês, uma das Escrituras, para dizer que eu não estou mentindo. Vou ler em voz alta para os senhores. Quanto a esta pública Escritura, vire que aos 12 dias do mês de junho do ano de 2012, nesta cidade da comarca de Salgueiro, desse estado de Pernambuco, em cartório, cito na rua José Vitorino de Barro, 317, primeiro andar, nesta, a saber de um lado, como otorgante expropriada, terrana, imóvel limitada, inscrito no CNPJ tal, sediada a rua tal, Sala Nova, nesta cidade, neste ato representado por seu sócio, que eu não quero citar o nome de quem vendeu a propriedade, mas está aqui, brasileiro, casado, inscrito no tal. Ortogante, expropriante, Prefeitura Municipal do Salgueiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ tal, com sede na rua Joaquim Sampaio, nesta cidade, neste ato, representado por seu prefeito, brasileiro casado, médico, residente e domiciliado nesta cidade, presente neste cartório, reconhecido como mais própria por mim, tabelião, substituto do que dou fé, pelo otorgante expropriado através do seu representante legal, me foi declarado o seguinte, que a legítima possuidora livre de ônus de qualquer natureza de um terreno próprio para a construção correspondente à área 5B, situado na margem da BR-116, o qual eu falei antes, sentido Salgueiro, Jati, Ceará, nesta cidade,
medindo 100 metros de largura por 180 de comprimento, limitando-se à frente com a faixa de domínio da BR-116, na parte de trás com a área 5A, ao lado direito com uma rua projetada, área 5C, e no lado esquerdo com a área 5A, desmembrado dito terreno no aviso otorgado por compra feita a fulano de tal, escritura pública, compra e venda, lavrada, esse terreno foi comprado no dia 17 de maio de 2011, e tivemos a sorte de saber agora, na nota deste cartório registrado do primeiro serviço registral deste município com marca do Salgueiro, sobre o número R-140, atualmente área 5, eu tenho que apressar mais um pouco, porque senão não vai dar tempo. Aqui vou pular e eu dizer o valor, está aqui escrito. Foi comprado 1,8 hectare, isso quer dizer que é menos de 2 hectares, mais de 1,5 hectare, por R$450 mil. Estou aqui com um documento em mão, quero que os internautas, se quiserem, se alguém da Rádio Asa Branca, se alguém que está nos vendo pela internet tiver interesse, está aqui o documento em mão. Isso é uma escritura pública. Então, quero dizer que o vereador fiscaliza, senhores. Quero dizer que o vereador trabalha. Porque se Augusto Matias ou Paulo Afonso não vem a essa tribuna dizer se fiscalizou, se vai fiscalizar, isso aí é problema deles. Agora, esse aqui fiscaliza. Esse aqui anda. Agora, nunca eu soube, na história de Salgueiro, na história do Brasil, que o vereador só pode trabalhar se for na tribuna ou na casa. O vereador tem que trabalhar fiscalizando, olhando o calçamento se saiu bem feito, olhando a construção da creche se saiu bem feita, olhando o colégio se saiu bem feito. Então isso é o papel do vereador. Isso é o papel do vereador, fazer o projeto de lei, fazer o requerimento, fazer a indicação, fazer a moção. Mas o mais importante do vereador é ir à casa do eleitor, é ir à rua do eleitor, é ir ao bairro do eleitor. Não aqui vindo essa tribuna, na minha ausência, fofocar das pessoas. Isso não é qualidade de vereador, não. Isso é qualidade de fofoqueira. Muito obrigado. Convido o presidente desta casa, vereador Márcio Nemédio, para usar a tribuna em tempo regimental. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, o companheiro Antônio Pires, companheiro Eugênio Bezerra, os vereadores, as vereadoras, os demais vereadores, Bill Benício, Augusto Matias, Paulo Afonso, os demais presentes, companheiro Ednaldo Barros. Quero apresentar hoje um requerimento que eu quase toda semana entro com um requerimento, que eu não sei que processo tão lento como esse da CELP, que o pessoal reclama um tanto e não é solucionado. Quase toda semana eu entro com requerimento pedindo iluminação, pedindo posteamento para zona urbana, zona rural, e o atendimento da CELP é horrível. Eu acho que eu já devo ter mais de 20 pedidos de poste, de extensão, transformador, e quase nenhum é atendido. Então eu estou entrando com requerimento número 109, da autoria do vereador Márcio Nemédio. O assunto solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Marcondes de Borissá, que interceda junto à CELP, no sentido de promover a extensão de um poste no loteamento sítio Várzea Redonda, área 10, próximo a Mestrinho, sentido Pau Ferro. Esse loteamento já tem vários anos que foi loteado, o pessoal já começaram a construir, algumas casas já têm iluminação e outras que estão construídas recentemente já tem o pessoal morando e não tem poste. Eu me permite. Pois não, nova vereadora Fátima Carvalho. Eu lhe parabenizo por o requerimento. Agora, seria bom que o colega também conversasse com o morador para que ele abrisse um protocolo na CELP, fizesse o pedido da energia, porque aí facilitaria, porque quando se faz o pedido, dura no mínimo 60 dias para que seja feito o projeto. Aí anda lento. Quando já tiver com o protocolo em mãos,
facilita mais para Vossa Excelência estar cobrando da CELP, que realmente é uma lentidão. Mas se a gente tiver um protocolo, a gente agiliza mais. E em questão desse projeto que vai entrar em tramitação, o novo vereador Antônio Pires falou recentemente sobre esse que vai ser doado para essa escola técnica. Eu não vejo, Antônio Pires, um preço absurdo nesse terreno não, por conta que nesse loteamento novo que houve na frente, eu fui comprar um terreno lá que media, se eu não me engano, 12 de frente por 25 de fundo, por R$100 mil na BR. Então eu creio que o valor desse terreno que a prefeitura comprou, que possa doar, eu creio que ela está dentro do preço, porque eu fiz uma matemática rápida. Senhor presidente, me segue um segundo. Cedo, novo vereador. Eu comparei Dr. Chico Sampaio, Francisco Sampaio, de frente um com o outro. Ele vendeu a alguém da Caixa Econômica, alguma empresa. Segundo eu perguntei para ele vendeu 35 hectares pelo 1,5 milhão. Então saiu a 39 veja mil só, hectares. Antônio, porque... Então eu achei um absurdo. Se do lado, a única diferença de um para outro é que um fica à esquerda e o outro fica à direita. Deixa eu tentar lhe explicar, novo vereador. Veja o seguinte, então esse mesmo terreno que ele vendeu foi loteado. É esse mesmo terreno que você está falando. Eu fui lá comprar, o vendedor é Edson, e era R$100 mil, 12 por 25. Então eu creio que esse terreno, porque ser em frente por 450 mil, nós temos 100 metros de frente por 180 de fundo, que daria 10 terrenos só na frente dele, de 100 mil dava R$1 milhão. Então eu vejo que, pelo valor de 2 anos para cá, que o município de Salgueiro chegou, os loteamentos, construções, ele teve elevado seus preços. Então eu creio que, pelo preço, ele é justo, porque um terreno desse, se for lotear hoje, você apura mais de R$1 milhão tranquilo. Mas eu não estou cobrando aqui o preço, senhor vereador. Eu estou cobrando aqui o descaso com a casa. Que não passou pela casa. Que não passa pela casa. Veja só, não tem vereador, nada a esconder. Eu entendo. Se não tem nada a esconder, o que é que tem que... Qual é o problema mandar para esta casa? Com certeza. Eu só estou comprando uma coisa lícita e não tenho problema nenhum a esconder com a sociedade. Eu faço a questão que esta sociedade saiba. Eu estou lendo aqui a escritura porque eu estou com ela em mão. Ô, novo vereador, só para tirar mais uma dúvida, veja só, quando nós aprovamos aqui as diretrizes orçamentárias, nós demos ao prefeito do município 25% para ele suplementar. Então foi isso que aconteceu. Se nós demos esse poder... Nós votamos contra, senhor presidente. Nós fomos contra o orçamento. Por infelicidade de um colega que faltou sancionar. Mas a LDO foi aprovada, novo vereador, com 25%. Então foi nós que demos esse poder de 25% para suplementar. Então hoje também nós não podemos cobrar do que nós demos para ser feito. Então, são as minhas palavras e muito obrigado a todos. Quero convidar o nobre vereador Eugênio Manuel Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Márcio Nemédio, primeiro secretário, vereador Antônio Pires, demais companheiros, acompanhei a vereadora Fátima Carvalho, senhores e senhoras que se encontram presentes nesse recinto, como de praxe, acompanhando nossos trabalhos, nossas reuniões. Hoje, mais um dia de luta em defesa da nossa sociedade, acompanhando os pronunciamentos de cada um dos nossos vereadores e vereadoras. A gente entende que é diferente daquilo que muitas pessoas anunciam por aí, que o vereador nada faz. E nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de ter a coragem de falar aquilo que vê, aquilo que sente, aquilo que é real. Muitas vezes é desproporcional algo que a gente escuta de alguns companheiros, quando em detrimento de uma mágoa de outrem, mas procuremos de alguma forma absorver esses acontecimentos que em algum momento acontecem.
e dizer que o nosso trabalho ele é voltado para o interesse social, o interesse do povo de um modo geral, na nossa jurisdição, no nosso município. Então entendo que o vereador, ele não é que esteja fazendo favor à população, mas ele é obrigado a ter essa prestação de serviço, cobrar das autoridades, fiscalizar, entre outros, que é pertinente à função do vereador. Ainda essa semana recebi uma informação que tinha um açude sangrando, logo aqui próximo, provavelmente uns 4 ou 5 quilômetros, e me surpreendeu, porque sequer uma gota de chuva não caiu nesses últimos dias. E aí foi lá, vereadores e vereadora Fátima, e constatei que era água da Compesa. Então, havendo omissão por parte dos profissionais da Compesa, daqueles que fiscalizam as redes, e aí me traz uma grande insatisfação quando a gente procura os órgãos que são responsáveis pelo fornecimento d'água, abastecimento de cisternas. É uma coisa limitada, coisa regrada. E quanto uma situação dessa, enche um açude com água da Compesa, sangra e sai água descendo aí de rio abaixo. Então isso motiva uma insatisfação. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo, esses descasos, o desperdício, o dinheiro público entrando pelo ralo, como costumam ouvir de alguns companheiros. E aí a gente, quando procura as pessoas, não justifica essas omissões e também não há punição. Como agora recentemente o vereador Nemédio, no seu pronunciamento, que tantos requerimentos que faz a CELP não é atendido. E é isso no Brasil. O pobre sempre é quem sofre. Enquanto outras coisas, quando é para atender as pessoas que têm condições, as pessoas vereador, que têm capital... Vereador, só um segundo. Onde pois não. É isso que está acontecendo? O açúcar? Isso foi aqui na região da colega Fátima Carvalho, no Umari. Eu queria, se possível, eu colega, vou rapidinho fazer então aproveita a oportunidade e faça logo. Eu acho que a mesma pessoa que procurou esse vereador procurou essa vereadora dizendo que enquanto estava faltando, eu quero esclarecer um pouco, enquanto estava faltando água na região do sítio Umari, estava enchendo um açude. De imediato eu fui à Compesa e a Compesa mandou um pessoal lá. Foi um problema que houve na tubulação. Eu acho que, por ser antiga, criou um ferrugem e abriu uma comporta. E também foi identificado que a água do sítio Umari estava tendo algum problema, que não tem nada a ver a água do sítio Umari com a água daquele determinado açude. Mas eles agradeceram, porque é desperdício na cidade. Agora, essa água faltava para o sítio Várzea Redonda, entendeu? Que Elaine mora, a água, como na casa de Elaine, o sítio Umari, não tem água encanada, que a gente pediu até a expansão de rede. Ela mora na Várzea Redonda, também numa localidade distante da água. Mas falta água com esse açude enchendo, falta água na Várzea Redonda e falta água para a população salgueirense. Pois mas é, eles de imediato tomaram uma providência. Obrigado, vereador. Obrigado. Nós não podemos, por hipótese alguma, entender que isso é justo, não é? Então, entre outras coisas, né, como também Vossa Excelência, que faz parte, é membro, né, do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, eu também faço parte, sou suplente, né, e a gente também, uma reunião. Outra coisa foi observada, um ato que eu, no meu ponto de vista, eu acho imoral. Um relatório que veio das pessoas que são cadastradas para receber o seguro safra, e entre essas pessoas havia um número que estavam irregular.
E nesse documento pedia para que guardassem sigilo. E aí eu pergunto, por que o sigilo? E posteriormente eu pude entender, Maria de Fátima. O sigilo porque é vergonhoso dizer o porquê o agricultor perdeu esse direito. Por um cruzamento de dados onde identificava que aquele cidadão tinha um carro, tinha um Renavan. E aí a gente pergunta, o pobre não pode ter nada? O pobre tem que vender o carro, tem que vender a casa, tem que vender tudo para dizer que é pobre, para ter direito de seguro safra? Onde é que existe isso nesse mundo? Só no Brasil. Então são essas coisas que muitas vezes nos deixa triste com a maneira de uma governabilidade onde o pobre, cada dia que passa, é mais pobre. Ouvia no governo Lula ele ser diferente, dizer diferente e ser diferente. Fazer com que o pobre pudesse andar, tivesse espaço na vida como as demais pessoas. As diferenças, que ela não fosse assim tão notória, aonde deixasse cada vez mais o pobre humilhado. E é o que é perceptível no mundo de hoje, principalmente no nosso país. Então eu tenho esse prazer de destacar que essa manobra de oprimir a classe pobre, isso é inexistente dentro do contexto da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela isenta toda essa característica de pobreza, de atropelo que as pessoas, quando se encontram no poder, fazem àqueles que são mais pequenos. Então, essa senhora que fez esse relatório, que é exatamente a coordenadora do cadastramento, lá em Brasília, fica lá no seu birô, não sabe nem o que é isso. Sabe lá fazer documentos bonitos com palavras bonitas que nós talvez nem entendemos e manda para cá. E aí um sindicato atuante como esse de Salgueira, aí eu parabenizo, que constituiu um conselho de desenvolvimento rural sustentável, exatamente para questionar essas coisas. Então sim, esse está aqui porque está dentro da situação, está vendo. E eu que faço parte, sou membro também deste conselho, eu fico triste com uma situação como esta. O agricultor perder o direito de uma migalha, um valor aproximadamente R$600, porque tem um Renavan. Talvez alguns deles tenham até vendido, está no nome, nem tenha mais, porque vendeu para comprar um pasto para o animal, ou para pagar umas horas máquinas para adquirir água, cavar o solo para existência d'água, para a sobreexistência de seus animais ou de algum plantio pequeno para sobrevivência. E aí esse enquadramento só traz, meus companheiros vereadores da sociedade Salgueiro que está nos ouvindo e nos assistindo, prejuízo. Então é essa as atitudes que algumas pessoas que estão no alto escalão oferecem à nossa gente pequena. Então eu acompanhei aquela reunião e fiquei triste quando ainda disse, pede aqui no documento que guardar em sigilo, mas não era para preservar as pessoas não, é por causa da imoralidade do dizer porquê, somente isso, a imoralidade do porquê essas pessoas perderam esse direito. E aí houve uma votação para excluir as pessoas que estavam irregular, para os demais que estavam regular não perder o direito. Meu Deus do céu. Vereador Bill Benício, você que conhece a agricultura, conhece o homem do campo, tenho certeza que Vossa Excelência não coaduna com esse tipo de coisa. E acredito que Vossa Excelência tem um sentimento, assim como os demais vereadores e vereadoras. Eu acho que essa política pública voltada para o homem do campo, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser valorizada. Acompanho de perto porque eu visito.
quero dizer ao companheiro Antônio Pires que eu me excluo das palavras que foi pronunciada pelo companheiro, que nós, situação, não fiscalizávamos a coisa pública. Mas eu tenho o prazer de fiscalizar. Quero dar ênfase aqui às palavras do companheiro vereador Paulo Afonso, quando se trata do futebol amador, ou do esporte amador, onde está todas as modalidades, que é responsabilidade da Secretaria de Agricultura, de Cultura e Esporte. E nós temos um futebol amador morto, não temos investimento. Então nós não podemos deixar que isso dê continuidade, porque o esporte também é vida. Como costumamos a dizer com a falta d'água e dizermos que a água é vida, também o esporte é vida, porque onde tem as atividades físicas dentro das suas modalidades, que isso também provoca saúde ao homem. Quando eu digo ao homem, eu estou falando de toda a gente. Então nós precisamos que isso seja contemplado com mais vivadez, com uns olhos mais crescidos para a questão do esporte amador. Porque a cultura, nós temos dinheiro para rolar solto com a cultura. E parabenizo, é para rolar mesmo, porque a cultura, ela não podemos abandonar a cultura, mas também não podemos abandonar o desporto. Companheiro vereador Antônio Pires. O que mais me entristece, vereador, colega vereador, é a gente ver 10, 15, 20% dos jovens praticando esporte em Salgueiro, qualquer modalidade, e não ter a gente não vê uma revolta das pessoas, a gente sente a população calada, a gente vê, às vezes eu venho aqui na tribuna brigar por esse direito, e a gente chega na rua, vê uma comunidade, a comunidade dos esportes, muito parada. A gente vê a luta, que eu acho, se levantar essa bandeira, como se levanta ali na Espanha, como se levanta na Argentina, aí sim, o esporte amador, com certeza, os políticos dariam mais valor. Então, não pensando de outra forma. Vossa Excelência tem razão, mas eu tenho ainda me deparado com pessoas do meio que reclamam bastante. Temos aqui o exemplo, o Santa Margarida, que nós tínhamos lá um campo de futebol. E esse campo, por consequência de um momento chuvoso, onde foram demolidas, várias casas provenientes por esse fenômeno. Senhor vereador, tem um minuto para completar seu tempo. Ok. Acharam por bem de construí-las, essas casas, dentro desse espaço, não nos dando mais oportunidade à comunidade de Santa Margarida ter a praticidade de garantir esse lazer com a prática do esporte. Então, eu tenho essa precisão para falar nesse aspecto. E dizer, vereadores e vereadoras, que nós temos como fazer o nosso governo executar esse benefício para a nossa população. Nós temos. Nós só não vamos ter nunca, e não tivemos até agora, porque nós não provemos ainda que somos unidos. Nós não provemos. No momento que passa um pleito eleitoral, acabam as divergências políticas, e aqui nós temos um papel. Papel esse de irmanarmos todos em defesa das necessidades básicas do nosso município. Pelo menos nas necessidades básicas. O esporte amador é uma necessidade básica. A educação, a saúde, a segurança. E como nós já tivemos momentos difíceis na própria segurança aqui em Salgueiro, mas graças a Deus que mudou essa filosofia do tipo de segurança que nós temos aqui, como as outras coisas, as demais coisas mudarão também. Quando nós aqui acabarmos com as divergências políticas e procurarmos integralmente e inteiramente trabalhar em prol do povo. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69, seguinte do regimento interno.
em votação a ata da reunião anterior. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Proceder à discussão e votação regimental em primeiro turno. Projeto de lei número 10, 2012, origem do Poder Executivo. Emenda, autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências, no valor de 76 mil, para encargo com proteção à criança e ao adolescente. Apresenta e encaminha às comissões técnicas permanentes de Justiça, Redação de Lei, de Finanças e Orçamento as emendas supressiva e modificativa do vereador Alvinho Patriota ao projeto de lei número 10. Isso aí eu já sei que projeto é esse. Emendas ao projeto de lei número 10, 2012, do Poder Executivo. Emenda autoriza a abertura de crédito especial das outras providências. O vereador que está subscrevendo no uso das suas atribuições legais, o vereador Alvinho Patriota, propõe as seguintes emendas ao projeto de lei em referência. Emenda supressiva: fica suprimido o artigo 3º. Emenda modificativa: em decorrência da supressão do artigo 3º, nos termos da emenda supressiva, supra e fica remunerados o artigo subsequente, passando o artigo 4º a ser 3º e o 5º a ser 4º. Então, ele fica só suprimindo o artigo 3º. Pedir para tirar uma cópia enquanto nós vamos para o projeto número 12. Projeto de lei número 12. Origem do Poder Executivo. Emenda autoriza o Poder Executivo proceder à permuta de bem imóvel particular para fim de ampliação do Estado Municipal Cornélio de Barros Muniz e das outras providências. Já foi encaminhado às comissões. Nós temos os pareceres orais. A pedido, os pareceres escritos, a pedido do vereador Alvinho Patriota, ofício número 9. Ele entrou com o ofício número 9 de 2012. Senhor presidente, para fins de direito, vimos solicitar a Vossa Excelência, com base na legislação vigente sob as penas da lei, que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo pedido de informações, objetivando viabilizar o análise do projeto de lei número 12 de 2012, que, nos termos de sua emenda, autoriza o Poder Executivo a proceder permuta de bem imóvel da administração pública comum com bem imóvel particular para fim de ampliação do Estádio Municipal Cornélio de Barros e das outras providências, com o requerimento de, aí ele pede, exibição da escritura pública dos imóveis alusivos e a transação tanto do município quanto do patrimônio do Santo Antônio. A escritura do município se encontra. Exibição da planta com coqui das respectivas áreas com as medidas confrontações e as demais dados exigidos para escrituras do cartório de registro de imóvel. O croqui também se encontra. Requer a Vossa Excelência que o requerimento do nobre vereador que se encontra ausente seja repassado uma cópia para esta vereadora, inclusive com as respostas e as emendas, porque é humanamente impossível. Esse projeto, as emendas foi tirada das cópias. Meu raciocínio.
Então, por quê? Porque é humanamente impossível se aprovar ou reprovar uma matéria sem saber a substância que compõe essas emendas e esses outros pedidos de informação do excelentíssimo senhor vereador. Então, eu gostaria de, antes que seja colocado em votação, Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara, passasse para esta vereadora a cópia desses requerimentos para que a gente leia a substância desse conteúdo. Muito obrigado. Já foi tirar a cópia das emendas do novo vereador Alvinho Patriota. No projeto número 12 ele não entrou com nenhuma emenda, ele entrou com alguns pedidos que é de interesse dele, que já chegou os pedidos, novo vereador. Vou pedir para tirar também. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, novo vereador Antônio Pires. Na verdade, eu tive acesso... Uma questão de ordem. Eu acho que se o vereador não se encontra presente, essas matérias, esses pedidos não tem nenhuma legalidade, nem a casa tem nenhuma obrigação de votar. Questão de ordem, senhor presidente. Eu abri esse projeto recente, na hora que cheguei a esta casa, e senti a falta, senhores vereadores, só da escritura do patrimônio da igreja, né? Da casa está aí, o croquis se encontra no projeto. O da prefeitura está todo legal. Agora o do santuário é que não se encontra. Senhor presidente, um minuto. Pois não, Paulo Afonso. Vereador Antônio Pires. É porque a escritura da igreja, ela não é específica daquela área. A escritura da igreja, você pode ir no cartório do Registro Imóvel, eu visitei. Inclusive, essa mesma pergunta que você fez, eu fiz ao dono do cartório, para a gente se inteirar melhor. E ela abrange várias áreas. Tem aquela área que fica na artéria ali, entre Francisco Rosa Filho e São Paulo, por trás da Rádio Asa Branca. Tem essa área aqui, do campo de futebol. Então, ela abrange... através de marcos e de planta de situação, entendeu? Então eu acho que a gente... Então, baseado nas suas palavras, senhor vereador, o senhor está falando aqui, a rádio está ao vivo, a internet está ligada, fica gravado e filmado. Baseado nas suas palavras, o que veio da prefeitura está tudo ok. Quer dizer ao povo de Salgueiro que sou a favor desse projeto. Com os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Severino Araújo, relator Raimunda Barros e o membro Paulo Afonso. O parecer está escrito, novo vereador Paulo Afonso. Favorável. Comissão de Justiça e Redação de Lei. Parecer escrito. Favorável da presidenta Fátima Carvalho, Edinaldo Barro, relator, Augusto Matias, membro. Está assinado. Os pareceres escritos. Favorável. Em discussão o projeto. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12. Em primeiro turno. Aguardando só a cópia das emendas do vereador Alvinho Patriota. Projeto número 10. Então vamos dar um tempo na nossa reunião de 10 minutos enquanto tira a cópia. Então vamos passar para o requerimento a pedido do vereador Edinaldo Barros. Requerimento número 108, 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Dr. Marconi Libório de Sá que interceda junto à CELP no sentido de promover a extensão de rede elétrica na rua La Paz, localizada no loteamento Nossa Senhora da Conceição, bairro Augusto Alencar Sampaio. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Pediu o segundo secretário para fazer a leitura do meu requerimento. Primeiro secretário. Requerimento número 0109/2012, autoria do vereador Márcio Demédio. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito
Dr. Marconi Libório de Sá, que interceda junto à CELP no sentido de promover a extensão de um poste no loteamento do sítio Vargem Redonda, área 10, próxima ao Mestrinho. Em discussão. Eu quero discutir rapidamente esse loteamento novo que foi feito aqui na localidade da Mutuca, perto de Mestrinho. É a localidade que tem um pessoal que vende refrigerante, bebidas e tudo. Então, o pessoal da CELP me procurando disse: olha, quando você fizer um pedido, você coloque as características possíveis que puder colocar, para poder facilitar o nosso trabalho. Então, por isso que eu botei referência ao Bar do Mestrinho. Em discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levanta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 10. Já. A emenda, encaminha às comissões, a emenda do vereador Alvinho Patriota. A emenda, a nova vereadora recebeu a emenda? A senhora tem cópia do projeto número 10? Ok. A emenda do vereador Alvinho Patriota, onde retira o artigo 3º. Fica suprimido o artigo 3º. Senhor presidente, nós gostaríamos, como o vereador Alvinho Patriota, autor das emendas, não está presente, conforme o regimento, as matérias não serão, ou as emendas não poderão ser colocadas, salvo melhor juízo, mas não poderão. Além do mais, há de se observar que a data da assinatura não corresponde à emenda de abertura de crédito suplementar, porque a data da emenda, a justificar aqui, está de 15 de dezembro de 2011. Diante do exposto, eu acho que deve desconsiderar as emendas, salvo melhor entendimento dos nobres vereadores. A vereadora Raimunda Barros tem razão. A emenda está do dia 15 de dezembro. Eu peço os pareceres orais. Da emenda. Comissão de Justiça e Ação de Lei, das duas emendas. Presidente Maria de Fátima. Eu sei que foi um erro de digitação. Eu sou favorável às emendas. Relator Edinaldo Barros. A emenda do vereador. Pega o microfone de Severino Araújo aí, por favor. Você microfone aqui. A data da emenda aqui está em 2011. Não sei se houve um erro digital de digitação. Se houve, né? Houve porque ela foi recebida dia 18/6. Foi dia 18/6, vereador. Foi um erro digital. Um erro gravíssimo, mas infelizmente foi um erro. Então peço que corrija aí, né? O erro para a gente Vamos poder corrigir. votar e não ir para o documento desse jeito. Veja aqui. só, como é dentro de uma lógica, porque o que vale é o que está escrito, pelo menos o que prevalece diante da legalidade. Agora, eu só queria entender, tá certo que chegou aqui, recebido pela Câmara no dia 8/6. Mas se a gente considerar, mesmo, vamos dizer que a vereadora Maria de Fátima votou na emenda e a comissão, tudo bem, isso eu não tenho nenhum impedimento. Agora, foi uma assinatura que foi feita logo abaixo a data. Então, eu não sei como existe muita sagacidade no processo, a gente não sabe se foi uma casca de banana para pegar os vereadores e ver qual a atenção dos vereadores
que se a gente tem atenção quando realmente recebe um documento. Então, diante do exposto, é que eu fiz esse esclarecimento em relação a isso, porque eu conheço a sagacidade de cada um dos nobres companheiros e sei que também amanhã poderia ser usado isso contra nós mesmos em relação à data. E outra coisa, quando a data, a emenda, a gente que é da comissão não recebeu anteriormente. Nós demos o parecer antes de receber esta emenda. Portanto, segundo o regimento, o que prevalece é o primeiro parecer das comissões por não ter recebido em tempo hábil as emendas aqui apresentadas. Muito obrigado. Salvo o melhor juízo. Relator, eu estou falando pelo que eu aprendi. O relator Edinaldo Barros, da Comissão de Justiça e Reação da Lei. Veja só, aqui tem na Câmara Municipal de Salgueiros a data da recebeu essa emenda aqui no dia 18 de 6 de 2012. Então, está escrito aqui realmente Salgueiro, 15 de dezembro de 2011. Então, eu voto contrário o recebimento desse documento, exatamente por esse descontrole aqui dessa data, que a gente não sabe. Se a gente vota, aí depois diz que foi um erro e quem foi que errou, enfim. Se todo mundo cobra uma coisa correta, legal, direito, então acho assim que a data está de 2011, nós estamos exatamente já em 2012. Por isso esse é o meu entendimento. Muito também. bem, senhor Edinaldo Barros, nós estamos vigilantes também, como é tão dito aqui nesta casa. Estamos vigilantes, vamos continuar com nossa vigilância. Como é? Nós damos prosseguimento ao projeto de lei. A única questão, a única matéria que não tem realmente a validade aqui é a emenda. Até você ver 15 de dezembro de 2011 assinado pelo propositor da matéria. Agora, eu quero lhe dizer o seguinte, que eu faço como diz, quem sabe se isso não é uma casca de banana também. O problema está nisso aí, né? É uma pessoa que não merece confiança, não. A verdade é essa. Eu vou retirar o projeto de pauta. Viu? É por aí. Para retirar o projeto de pauta. Agora, veja bem, eu não sei. Aí depende justamente da mesa diretora. Exatamente. A decisão da mesa diretora. Agora, que não cabe... Eu gostaria que a bancada da oposição conversasse com a situação... para saber como é que fica em questão do projeto. A oposição, tanto faz eu, Augusto e Paulo Afonso falar. A oposição é o seguinte, eu tenho quase certeza que foi um erro de digitação. Porque aqui está feito 15 e recebi dia 18, Severino Cavalcante. Então eu não acredito que tenha tanta maldade na cabeça das pessoas. Então eu convivo, vocês conviveram. Então eu acho que eu voto se tiver a emenda. Se não tiver a emenda, eu vou pedir vista. Logo ser sincero. Olha, veja bem, essa questão, essas duas emendas, veja bem, é uma emenda que finalmente é uma insignificante. Até porque vocês sabem que o próprio vereador, em outras oportunidades, em outras situações, ele votou matéria constando esse artigo 3º. Hoje é que ele não vota mais. Agora, então, a outra emenda é justamente passando o artigo 3º para o artigo 4º. Tirando o 3º, aí o outro passa para ser o artigo 4º. É uma matéria que eu, por mim, lhe digo sinceramente, eu voto porque a emenda em si não vale nada, não tem nenhum sentido. Tá entendendo? A verdade é essa. Mas também tem muita gente, tem outros companheiros que realmente não pode pensando que isso pode ser uma casca de banana, que realmente pode ser mesmo, que a gente sabe que tem pessoas que trabalham em cima da maldade e fica justamente esse ponto de vista. Agora, eu mesmo fico nessa questão, que a emenda em si não vale nada, não vai afetar nada. Porque depois disso o prefeito tem crédito autorizado no orçamento, 25% que foi autorizado pelo orçamento. Então, ele pode, até se ele precisar de usar, ele usa sem pedir autorização à Câmara. A gente sabe disso. Muito obrigado. Então, se a emenda, uma questão de ordem, só para o entendimento que eu vi o encaminhamento da mesa diretora, encaminhando para que a gente
tivesse uma conversa com os vereadores da oposição. Não foi isso? Foi deliberado pela mesa diretora que nós tivéssemos 10 minutos. Eu acho que a discussão pelos meios de comunicação seria inviável neste momento. Eu sugiro que, acatando o que determinou o senhor presidente, nós paremos a reunião e vamos chegar a um consenso com os vereadores da oposição, sem mais delonga pela mídia, por favor. Dar um tempo de mais 10 minutos para entrar num consenso sobre esse projeto número 10. A presidente Maria de Fátima da comissão, ela votou favorável. Não, já foram votadas favoráveis, só com o voto contrário do senhor Edinaldo Barros, que nós vamos... Não, as emendas não foram votadas? Faltou o voto do vereador Augusto Matias, que nós paramos no meio. Do voto de quem? Fátima votou favorável, Edinaldo votou contrário, faltou o voto de Augusto Matias, que é o mesmo. Ah, ok. Eu quero só justificar o meu voto mais uma vez. Eu voto contrário à questão do artigo 3º, para mim não é problema também. Eu repito, eu voto contrário para a questão da data que está em 2011 e outra em 2012. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com o artigo 3º, absolutamente. Só para essa questão da data, eu gostaria até que fosse registrado em ata o meu voto. Eu não voto contrário à emenda, eu voto contrário à discrepância que houve da data. Se houve um erro ou não, isso aí eu não sei, nós não temos bola de cristal. Exatamente. Agora eu quero que fique registrado em ata somente essa questão do nosso voto. O membro Augusto Matias. Favorável com a emenda. 2 votos a 1. A emenda favorável. Os pareceres da emenda, quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado por unanimidade. Só o vereador Edinaldo Barros aqui. 2 a 1. Pronto, já foi. Em discussão, projeto de lei número 10. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Também eu gostaria que no momento considerando que fosse registrado em ata nos anais desta casa, que considerando que a emenda veio muito além veio após o parecer das comissões, os pareceres escritos em a reunião das comissões, considerando que também é relevante para o nosso entendimento, como falou o nobre vereador Edinaldo Barros, que nós percebemos esta pequena falha, que pode ser pequena ou grande, depende da intenção, depende do dolo da pessoa, não é? De quem assim o praticou, não é? E também a questão da tempestividade que a emenda chegou, e só hoje nós tomamos conhecimento desta emenda. Não sei por qual motivo. Mesmo assim, considerando a irrelevância dessa questão de data para o projeto, a irrelevância da questão da emenda para o projeto, levando em consideração as considerações oferecidas pelo nobre vereador Bio Benício, nós somos favoráveis ao projeto. Só para tirar uma dúvida, o projeto entrou na casa, só um minuto, Paulo Afonso, o projeto entrou na casa dia 5 de junho, ele foi encaminhado às comissões dia 6/6, que é o papel da mesa diretora, encaminhar as comissões. Exatamente, tudo bem. E a presidente da comissão é quem passa o projeto, então... aos nobres vereadores. Por uma questão de ordem, e a emenda, só para me terminar, para concluir, senhor, a emenda do novo vereador Alvinho Patriota entrou dia 18. Exatamente. Então, todo o procedimento de tempo legal foi feito no vereador Raimundo Barros. Por isso que, se Vossa Excelência, veja só, eu não estou colocando, o senhor, é bom que o senhor preste bem atenção ao encaminhamento das datas. Eu não disse, eu não questionei a lisura da mesa diretora. Eu considerei que o projeto chegou, como Vossa Excelência já disse, no dia 6 foi encaminhado às comissões, logo após o dia 6, nós, da comissão, fornecemos os pareceres, e depois de nós fornecermos o parecer e retornar esta mesa diretora, é que
apareceu esta emenda. Eu estou dizendo o contraditório. O parecer entrou dia 12 de junho na casa. O parecer. E a emenda entrou dia 18. Dia 18. Então, é por isso que eu estou lhe dizendo que foi intempestivo o nosso trabalho seguiu os ditames normais, legais. Porém, a emenda veio depois. Mas nem por isso eu deixei de votar na emenda com as minhas ressalvas que eu estabeleci. Que pedia para constar em ata. Mas está tudo ok. Tá? Pode ir. Pois não, vereador Paulo Afonso? Eu acredito aqui que não tem... que houve foi um erro grave. O projeto é 2012, aqui tem 2011. Foi um erro grave. Tá certo? E com certeza se... está gerando... Foi cumprido todos os parâmetros da legalidade, os prazos, né? Eu acredito que a presidência está amparada pelo respaldo da lei e houve, a gente está fazendo tempestade no copo. Menos o da emenda. O prazo da emenda até porque esse crédito especial, o prefeito, baseado que o processo encontra-se subjúdice no orçamento do município, se fica 79 milhões ou 105 milhões, mas o prefeito tem uma margem de 25% para anular e suplementar. Então o prefeito tem 20 milhões de reais que ele pode, mediante decreto, baseado questão de encaminhamento, no ano anterior, é questão de encaminhamento. Ele pode anular e suplementar. Então a gente está criando uma polêmica aqui sem necessidade, até porque se esse projeto fosse rejeitado, o prefeito tem poderes suficientes para anular e suplementar 20 milhões de reais, baseado no orçamento do ano anterior de 79 milhões. Então, eu acho que não há necessidade dessa polêmica, não há necessidade vereador, de colocar dúvidas sobre a integridade de ninguém. Vereador. E eu acredito que aqui está bem claro, se aqui consta dezembro de 2011 e é 2012, senhor vereador, foi um equívoco de quem foi digitado. Então vamos voltar na matéria. Senhor vereador, senhor presidente, senhor vereador, senhor presidente, eu gostaria, por uma questão de encaminhamento, a matéria já foi aprovada. Só que a gente, isso já é matéria vencida, que já foi aprovada. Eu vou colocar em votação ainda. Parou do meio da votação. Não, Vossa Excelência, quando eu falei... colocar, a senhora pediu uma parte. Não, mas... Porque o novo vereador Edinaldo, ele votou contra. Veja só. A emenda do vereador Alvinho Patriota, e ele tem que votar o favorável ou contra o projeto. Não, ele já votou, veja só. Quando o senhor colocou, salvo melhor, é bom se observar, Vossa Excelência colocou o projeto em votação. Mas não concluí, não, vereador, a senhora atrapalhou. Vossa Excelência disse o seguinte: quem tiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Na hora de proferir o meu voto, eu não me levantei, mas pedi a secretária para constar em ata as considerações apenas do meu voto. Nós permanecemos, nós aprovamos o projeto, nós apenas no momento do meu voto ao projeto. O vereador Edinaldo Barros, ele proferiu as considerações dele em relação ao voto da emenda. E eu já proferi as minhas considerações no momento do voto do projeto em si. É por isso que eu digo que é bom encerrar essa parte aí e a gente foi só por uma questão de encaminhamento, porque já é fato consumado aí. O projeto foi aprovado com a emenda. É só essa questão, viu, senhor presidente? Foi só essa questão, por uma questão de encaminhamento. Já foi passado. Ok, não, vereadora. Então, muito obrigada. Calma aí. Considerando que, como disse o vereador Paulo Afonso, errar é humano. E eu tenho certeza que aqui não tem essa má fé. Os 3 vereadores da oposição, como se diz, que eu acredito que aqui não tem vereador de oposição, tem vereadores que trabalham em prol do povo salgueiro, eu solicitaria à secretária que colocasse em ata que os vereadores concordam que seja um erro de digitação, foi uma aproveitação e sou favorável ao projeto com emenda. Votado e aprovado em primeiro turno o projeto número 10.
Não havendo. Mas eu justifico. Não havendo mais matéria. Presidente, eu requeiro a Vossa Excelência a dispensa do interdício legal e para que possamos fazer a segunda votação hoje desses projetos. A pedido da vereadora Fátima Carvalho, pedindo a dispensa do tempo. Então, vamos abrir outra reunião para fazer a votação em segundo turno do projeto número 10 e projeto número... Em votação, a pedido da vereadora Fátima Carvalho, a dispensa do tempo. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, eu também vou sair. Levante-se. Eu também. Aprovado por unanimidade. Requer um tempo. A vereadora também requer um tempo. Porque na hora das reuniões as pessoas se ausentam, a gente entra, faz a reunião ali, depois as pessoas chegam atropelando o processo. Então eu também gostaria de ter pelo menos 20 minutos a 30 minutos de ausência para que essas pessoas também resolvessem seus problemas. Porque na hora da reunião que nós tivemos ali dentro, as pessoas... Pois vamos encerrar a reunião por 20 minutos. Não, eu estou dizendo para a segunda reunião, senhor 20 minutos. Vereador. 20 minutos para a segunda reunião. A ouvir as coisas. Então vamos dar um tempo de 20 minutos para nós iniciar a segunda reunião.